Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, sou advogado no escritório Doce Toledo e eu tenho uma pergunta para você. Você já olhou o índice de correção monetária de algum contrato seu hoje? Se ainda não, fica aqui, vamos bater um papinho sobre. É muito comum que a gente celebre vários tipos de contratos. Provavelmente você que está nos assistindo tem algum contrato feito com alguma empresa, seja por um serviço de internet, seja porque você assina um jornal, seja que, por exemplo, você aluga algum apartamento. Um desses contratos, provavelmente o de telefonia e o de locação, tem uma forma de correção monetária. Por quê? Porque você paga ou uma prestação pelo serviço, ou você paga por você estar morando num local. E aí, esses valores normalmente são fixos. Mas, de repente, você sempre sabe que no ano que vem haverá um aumento desses custos. Seja a sua internet que vai aumentar, seja por conta do seu aluguel que vai aumentar. Por que isso acontece? Porque normalmente no seu contrato existe uma cláusula para correções monetárias destes valores. O que é correção monetária? É basicamente uma atualização do valor. Bom, se vocês já foram no mercado ou já conversou com pessoas mais velhas, sabe que elas dirão para você que quando eles eram mais novos, com R$2 você conseguia fazer a compra do mês. Hoje, com R$2 você dificilmente consegue pagar o seu café. Por que isso ocorre? Nós temos um negocinho chamado inflação. A inflação é o principal motivo pelo qual o seu dinheiro vai perdendo valor. O que quer dizer que o dinheiro vai perdendo valor? Imagine o seguinte, se eu der R$10 para você, provavelmente você irá conseguir comprar alguns itens. Se daqui 2 anos eu te der R$10, talvez você não consiga comprar estes mesmos itens que conseguiria comprar hoje. Nesse sentido, o que tem nesses contratos que eu mencionei é uma forma de você ajustar o poder de compra, fazer com que esse dinheiro consiga manter a sua força lá na frente. É por isso que alguns aluguéis acabam sendo corrigidos e o valor aumente. Essas correções são baseadas muitas vezes em índices. O que são esses índices? Esses índices são uma forma da gente poder calcular essa desvalorização do dinheiro, ou mesmo calcular essa inflação. Tem vários índices utilizados para poder calcular o quanto está variando este aumento de preços. Por exemplo, nós temos o IPCA, que é o índice utilizado oficialmente pelo IBGE para calcular a inflação do país. Nós temos o IGPM, que é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Se você tem um contrato de aluguel, por exemplo, provavelmente o seu contrato de aluguel está baseado no IGPM, ou ele utiliza o IGPM. É ele que vai determinar quanto que você terá de pagar o aluguel no ano que vem, porque ele vai pegar o valor que você paga hoje, aplicar o valor, a porcentagem dele, e aí vai corrigir. Se você está acompanhando as notícias, sabe que o IGPM é um dos índices que deu um salto muito grande nesse último ano. Até agora, nós temos um acúmulo de 35%. Imagine você que se hoje rolasse uma correção do valor do seu aluguel, o seu aluguel teria um aumento de 35%. Esse aumento é bastante significativo. É por isso que é importante que você olhe a correção monetária. E a correção monetária não é nenhuma ilegalidade. Na verdade, na lei do inquilinato, há uma cláusula permitindo essa correção. Mas é importante que você se atente, porque isso pode gerar um aumento muito grande do seu aluguel, como a gente está vendo agora na realidade. O que você pode fazer nesse momento? O primeiro momento é tentar ver se o seu locador não aceita trocar esse seu índice por um outro, fazendo com que o aluguel, apesar de aumentar, aumente numa forma que você consiga pagar. E às vezes é até a melhor saída, porque o próprio locador, às vezes não quer perder você como locatário. Se vocês têm uma boa relação, se ele está confortável com a renda, talvez ele mesmo aceite fazer essa correção. Mas o importante é que você fique bastante atento, porque vários contratos que você pode ter podem ter saltos significativos nesse momento, porque nós estamos passando por um cenário econômico em que está havendo alguns aumentos de preço. E aí é importante saber qual é esse índice que você está utilizando e acompanhar. É claro que é possível, em alguns casos, buscar o auxílio do judiciário. Temos um caso agora que está construindo um certo entendimento nos tribunais envolvendo lojistas, principalmente de shopping. O
O que acontece? Nesse cenário difícil que está sendo 2020 e 2021 por conta da pandemia, muitos lojistas acabaram não podendo trabalhar porque, por óbvio, os shoppings fecharam. Nesse mesmo tempo, os contratos de locação que eles tinham daquele espaço que eles utilizavam como índice o IGPM. Então imaginem vocês nesse cenário. Você tem um lojista que precisou fechar a loja, tem um contrato de locação com o shopping e esse contrato utiliza o GPM, que teve um aumento de 35%. Obviamente, você tem um desequilíbrio no contrato, porque se a empresa não estava conseguindo renda e da noite para o dia acaba tendo um aumento de 35% na hora de pagar o aluguel, ele acaba não tendo condições disso. Muitos, então, acabaram procurando o judiciário para tentar renegociar o valor ou tentar alterar o valor. Alguns shoppings não aceitaram, mas mesmo assim, o tribunal entendeu liminarmente que era possível alterar o IGPM pelo IPCA para tentar manter um equilíbrio no contrato. Porque aí envolve também uma questão de interesse público, porque uma loja fechar acaba gerando um efeito social muito grande, porque isso acaba gerando demissões, acaba impedindo a arrecadação de impostos, entre outros fatores. Então, como um meio de manter a atividade econômica, buscou-se alterar esse IGPM pelo IPCA. A gente não sabe se essas decisões terminarão assim, porque, como eu falei, foi uma decisão liminar e ainda o processo está correndo, mas há sinais nesse sentido. Inclusive, no Congresso Federal, há 2 projetos de lei que buscam vincular obrigatoriamente todos os contratos de locação ao IPCA, impedindo, portanto, que esses contratos utilizem o GPM. Existem algumas dúvidas sobre a legalidade deste projeto, mas ainda assim ele depende de aprovação na Câmara e no Senado e depois de sanção. Hoje, o melhor caminho para você que, por exemplo, está alugando um apartamento é tentar negociar com um locador ou, se você for locador, tentar negociar com o locatário para alterar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, não deixe de seguir as nossas redes sociais e até a próxima. Ah, e comenta aqui embaixo qual o índice que está no seu contrato.